cabeça deles e todo mundo vai ser perseguido. Os líderes da seita religiosa também são investigados por tráfico de pessoas, estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Eles podem ser condenados a até 42 anos de prisão. Uma operação da Polícia Civil em 3 estados prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em desvio de carga de caminhões. Investigações apontam que o bando lucrou mais de 8 milhões de reais com o crime. Pelo menos 20 policiais participaram da ação. Buscas foram feitas em pelo menos 3 endereços na fronteira. Nesta casa foram cumpridos 2 mandados, um de prisão e outro de busca e apreensão. Foram encontradas diversas caixas de cigarro. A apreensão está estimada em mais de R$ 2.000. William Claus da Silva, de 32 anos, foi preso e assumiu a posse do tabaco. A operação foi batizada de Desvio Certo. O foco, desarticular uma quadrilha especializada no desvio e fraudes de diversos tipos de carga. Foram expedidos 30 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão temporária, para serem cumpridos no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Segundo a polícia, as investigações começaram em maio do ano passado, na cidade de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo, onde criminosos foram presos desviando cargas de caminhões de diversos estados. A violência no Rio de Janeiro, causada pelas disputas entre traficantes, também atinge Angra dos Reis, uma das cidades mais bonitas do estado. Só no início deste ano, para a gente ter uma ideia, o número de confrontos na região já supera o registrado em todo o ano passado. Neste vídeo, criminosos ameaçam invadir uma favela dominada por traficantes rivais. Pode esperar que agora nós vai aí. Vem mais de 200 fuzil, bota a cara aí. Invadem mesmo. Estas imagens foram gravadas na madrugada desta terça-feira em Angra dos Reis, litoral fluminense. Há uma semana, os bandidos tinham perdido o controle da comunidade. A guerra do tráfico aterroriza os moradores. O que nós temos de novidade nesses confrontos atuais é o maior poder de fogo dessas quadrilhas. Há um maior número de armas em mãos desses criminosos e isso determina uma ousadia maior. E as estatísticas confirmam o aumento da violência na cidade. De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio, que registra o número de confrontos em todo o estado, só este ano já foram 54 incidentes aqui em Angra dos Reis, 20% a mais que em todo o ano passado. De dia, Ela tá comendo. à noite, os moradores não têm paz. Eles chegaram a protestar nas ruas contra a violência. Os moradores estão acuados por bandidos que estão fortemente armados, subindo na comunidade. Nos últimos dias foram feitas operações do Batalhão Especial da PM, o BOP, na cidade. Um traficante foi preso, 9 suspeitos morreram. Armas e drogas foram apreendidas. Quadrilhas também passaram a interditar e fazer arrastões na Rio Santos. Tá todo mundo voltando, desesperado. Em Angra dos Reis, existem 3 usinas nucleares. A rodovia é a principal rota de retirada dos moradores em caso de emergência. A prefeitura já pediu apoio ao governo federal. Cobrando, inclusive, a vinda da Tropa Nacional para que possa fazer o policiamento. A onda de violência mudou a rotina por aqui. A gente não tem mais condições de sair de casa à noite para um jantar, para uma festa, para qualquer lazer, porque tem hora para voltar para casa. A cidade de belas praias e turismo de luxo virou refém do medo. Era um paraíso. E agora? Agora o paraíso está longe agora. O Ministério da Justiça informou que ainda não recebeu pedido para o uso da Força Nacional de Segurança Pública na região. E um intenso tiroteio assustou os moradores de uma favela na zona oeste do Rio. Fuzis de policiais militares travaram no meio da troca de tiros. Moradores estavam encurralados entre policiais e traficantes da favela São José Operário. Crianças tiveram que se abaixar para se esconder. Essa mulher correu no meio do confronto. Os fuzis de 3 policiais pararam de funcionar durante a troca de tiros. Trabalhar com um tipo de fuzil desse aqui, meu irmão, a gente morre na favela. Eles tentavam consertar as armas enquanto traficantes continuavam atirando. Um policial foi ferido na mão, mas passa bem.
A Secretaria de Segurança do Rio não se manifestou sobre os fuzis terem travado durante o tiroteio. E a polícia desmontou em Brasília um esquema de entrega de drogas por telefone. Foram presos o motorista de um deputado federal e uma estudante de direito. Segundo a investigação, eles recebiam as encomendas de maconha e cocaína e mandavam um motoboy fazer a entrega. Mais de 200 policiais civis participaram da operação. Este vídeo mostra os agentes apreendendo celulares, relógios e até dólares da quadrilha. No total, foram 33 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão temporária. A operação foi batizada de delivery porque os traficantes entregavam a droga, principalmente maconha e cocaína, a funcionários da esplanada dos ministérios e em outros órgãos públicos daqui de Brasília. A atuação era via teleentrega. Os interessados ligavam para integrantes da organização criminosa e recebiam a mercadoria de um motoboy. Um dos presos trabalhava há 7 anos na Câmara dos Deputados, como motorista do deputado federal Valadares Filho, do PSB de Sergipe. Em nota, o parlamentar disse que foi surpreendido pela notícia e que já pediu a exoneração do servidor. Uma estudante de direito também foi presa. Segundo a polícia, ela fazia a assessoria jurídica da quadrilha. A função dela era instruir os criminosos sobre a quantidade de droga que podia ser transportada para dificultar a configuração do crime de tráfico. O ator Dado Dolabella permanece preso em São Paulo por não pagar pensão alimentícia a um dos filhos. Ele deve quase R$200 mil. Kalina Sabino. O ator passa a noite nesta delegacia da zona oeste da cidade. Ele divide a cela com outros 49 presos que também não pagaram pensão alimentícia. Segundo os investigadores, durante toda a terça-feira, nenhum advogado do ator veio até aqui. Não existe fiança para este tipo de crime. Se não houver acordo entre as partes, ou ele paga os R$196 mil que deve, ou cumpre a pena de 60 dias. Kalina Sabino, de São Paulo, para o SBT Notícias. E o cantor latino também pode ser detido a qualquer momento por não pagar a pensão da filha de 9 anos. A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão do artista por causa de uma dívida de R$60 mil. Segundo a mãe da criança, latino não deposita a pensão alimentícia há 5 meses. Nós não conseguimos contato com o advogado do cantor. Em Goiás, três fiscais do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, foram presos numa operação que investiga a fraude em postos de combustíveis. O superintendente do órgão no estado foi afastado do cargo por suspeita de atrapalhar as investigações. O dono de um posto de combustíveis de Inhumas, a 30 minutos de Goiânia, foi preso em flagrante. Na casa dele, os agentes apreenderam os dispositivos usados para adulterar as bombas e enganar os clientes. É um dispositivo eletrônico instalado na placa da bomba de combustível que tinha a aptidão a adulterar o funcionamento dessa bomba, enganando assim todo o mercado de consumo. O esquema acontecia em pelo menos 15 postos do estado. O visor das bombas de combustíveis marcava um valor maior em relação ao que realmente era colocado nos veículos. A Polícia Federal descobriu que alguns fiscais do Inmetro recebiam de R$300 a R$500 como propina para omitir a adulteração. Com essa omissão, os donos de postos se beneficiavam e vendiam os combustíveis em quantidades a menos do que era marcado na bomba. 3 fiscais foram presos e um está foragido. O superintendente do Inmetro em Goiás, André Abrão, foi afastado do cargo, acusado de impedir que os documentos que comprovavam as fraudes chegassem até a Polícia Federal. Ele também teria informado os suspeitos sobre o andamento das investigações que começaram em outubro do ano passado. O superintendente foi afastado, a sua substituta eventual assumiu lá a superintendência. Estamos funcionando o órgão normalmente, dentro do que é possível. Ao tomar posse na noite desta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux disse que a eleição presidencial deste ano será espinhosa e imprevisível. Sem citar o ex-presidente Lula, ele afirmou também que quem é ficha suja está fora do jogo democrático. A voz do ministro Gilmar Mendes acabou junto com o mandato dele à frente do TSE. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Fux.
na presença de Michel Temer e dos presidentes do Congresso e do Supremo, Luiz Fux assumiu a presidência do tribunal e os preparativos para as eleições deste ano. O momento é especial e desafiador para o país, porque teremos uma eleição presidencial que se preanuncia como a mais espinhosa e, por que não dizer, a mais imprevisível desde 1989. No discurso de posse, Fux defendeu que a Justiça Eleitoral deve interferir o mínimo possível no jogo democrático e alertou que as fake news ou notícias falsas podem derreter candidaturas. Sem citar o ex-presidente Lula, mandou um recado: vai aplicar a lei da ficha limpa. A Justiça Eleitoral, como mediadora do processo político sadio, será irredutível na aplicação da ficha limpa. Vale dizer, em claras palavras e bom tom, ficha suja está fora do jogo democrático. Mas Luiz Fux só vai ficar na presidência do TSE até agosto, quando acaba o tempo máximo dele como ministro do tribunal. Quem vai assumir durante as campanhas e nas eleições de outubro será a ministra Rosa Weber. Quem fala pela instituição é o presidente. Eu ouço e ele vai contar comigo em tudo que ele necessitar. Rosa Weber deve presidir o TSE até maio de 2020. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência será votada no dia 20 de fevereiro, mesmo sem a garantia de votos para aprovação. No primeiro dia útil do Congresso, menos da metade dos deputados apareceu para trabalhar. Basta dar uma olhada no plenário da Câmara para perceber que muitos parlamentares ainda não voltaram das férias. Dos 513 deputados, cerca de 230 vieram trabalhar. Apesar do pequeno número de deputados em Brasília, o governo tenta avançar nas discussões da reforma da Previdência. O texto será entregue amanhã e ficou definida uma nova mudança para permitir que esposas de policiais federais, civis, rodoviários federais e legislativos que morrerem durante o trabalho recebam pensão integral. O objetivo é conquistar os votos da bancada da bala. Eles falam que tem aproximadamente 21 deputados. É claro que nem todos votarão. Tem alguns que são de alguns partidos, que fecharam questão contra, que têm razões ideológicas para não votar, mas é uma bancada significativa. O governo admite que ainda está longe dos 308 votos necessários para aprovação. A nossa expectativa de votos é de que nos faltam 40, no máximo 50 votos, metade dos indecisos. Já a oposição, que trabalha para tentar barrar a reforma, organiza protestos a partir do dia 19 de fevereiro, quando deve começar a discussão do projeto na Câmara. No PSB, os deputados que votarem a favor do projeto estão ameaçados de expulsão. Serão expulsos do partido aqueles que desobedecerem essa orientação partidária. Em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a votação está mantida para o dia 20 de fevereiro. Hoje não tem 308 votos. Agora, depois do carnaval, com todo mundo descansando um pouquinho, construir uma maioria para aprovar aquilo que for possível na Previdência. Se for aprovado, o projeto seguirá para o Senado. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, disse que é complicado votar a reforma rapidamente. O difícil é de convencer os senadores que essa matéria, depois de passar 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio na Câmara, chegue aqui de manhã e sem nenhum debate, sem nenhum direito à emenda, sem nenhum direito à discussão, seja aprovada no mesmo dia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo entre poupadores e bancos sobre as perdas com planos econômicos nas décadas de 1980 e 90. Pelo acordo, os poupadores que entraram com ações e têm direito a até R$ 5.000 vão receber em uma só parcela. Acima desse valor, o pagamento será parcelado. O ministro deu prazo de 2 anos para os interessados aderirem ao acordo. E agora vamos falar de carnaval. Além de alegria, não pode faltar, é claro, brilho para quem vai curtir a folia. Boa parte dele vem da purpurina. Como o produto é prejudicial ao meio ambiente, um grupo do sul do país criou uma alternativa, olha, bem interessante. No carnaval, a regra é clara. Quem vai para a festa tem que brilhar. E esse efeito se consegue com muita purpurina. Um pozinho inofensivo para a pele, mas que causa um impacto negativo para o meio ambiente. O componente plástico usado no brilho não se degrada e pode voltar para o nosso consumo até nos alimentos.
ela pode ser ingerida por alguns peixes, por tartarugas, por outros animais marinhos, de forma que ela atrapalha, ela prejudica o início da cadeia alimentar. Pensando em como ajudar a mudar esse cenário, surgiu o Viva Purpurina. A gente testou várias receitas até que a gente chegou num resultado legal, assim, e resolvemos levar para os nossos amigos. A gente, vamos começar a vender, mas a gente achou que a gente ia vender para meia dúzia de amigos e deu. E a gente criou uma página no Instagram faz 2 semanas e tomou uma proporção absurda. Você deve estar se perguntando como essa purpurina é feita, né? Não é tão simples, viu? São usados componentes alimentícios e pó mineral. A receita completa, claro, as meninas não vão passar, mas o que elas podem é garantir a qualidade do que produzem. A nossa purpurina ela é biodegradável. O que isso quer dizer? Depois que tu usa ela se biodegrada.